Nós vamos meditar no texto bíblico, que está em Amós, capítulo 5, versos de 1 a 13. Amós, capítulo 5, de 1 a 13. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1.000, conservará 100. E aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. É Ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte, ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então um silêncio, porque é tempo mau. Até aqui. Muito bem, nós vamos meditar sobre o tema: o profeta chora no funeral da nação. Este é o tema que vamos abordar na exposição deste texto. Se você perceber, esta é a terceira vez que o profeta está chamando a nação para ouvir a palavra de Deus. Está aí no capítulo 3, verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala. Está aí no capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra. E no capítulo 5, versículo 1. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação. A palavra que Amós vai apresentar agora é uma lamentação, é um choro, é um quebrantamento. E no original hebraico traz claramente a ideia do choro de um funeral, a lamentação de um funeral. O que na verdade Amós está fazendo aqui é pregando um sermão regado de lágrimas, de choro, de convulsão. É uma espécie de cântico fúnebre no funeral da sua nação, da nação de Israel. Se você perceber, a palavra é dura, mas brota de um coração quebrado. Ele tem contundência na voz, mas ele tem lágrima nos olhos. Ele é contundente na sua ênfase, mas ele está com o coração absolutamente quebrantado. Ele ruge como um leão, mas ele faz isso no meio de muitas lágrimas. Se você perceber, Amós está olhando para Israel e vendo uma expressão religiosa intensa. Eles estão fazendo peregrinações a Betel, a Berseba, a Gilgal. Se você notar no capítulo 5, há muitas músicas, há muitos cânticos, há muitas celebrações. Mas esse despertamento religioso todo não passa de uma casca de verniz, um cosmético raso e superficial. Então eu quero chamar a sua atenção para ver aqui qual é o cântico fúnebre de Amós.
na morte da sua nação. Então vamos ver o primeiro ponto. O profeta chora a queda política de Israel. O que é que está levando esse profeta a chorar? O que é que está levando este homem a erguer este cântico fúnebre? Em primeiro lugar, se você notar aí, ele está falando de que a queda de Israel será completa. Olha o verso 2, a parte A. Caiu a virgem de Israel. Caiu a virgem de Israel. Essa expressão, na língua hebraica, é uma queda brusca, é uma queda radical, sinônimo de morte. Quando ele está dizendo aqui, caiu a virgem de Israel, ele está falando da morte, do funeral. E esta virgem, que pensava ser virgem, era o ideal que eles tinham diante de Deus, como se fosse virgem, pura, como povo escolhido, para uma relação de intimidade com Deus, de fidelidade a Deus. Tinha perdido o seu valor, tinha perdido o seu compromisso. E o profeta Oséias, que é contemporâneo de Amós, vai descrever isso com cores muito fortes, representando Israel por Gomer, uma mulher que se torna infiel ao seu marido, dizendo que Israel deixou o seu Deus, deixou o seu marido e se prostituiu com muitos amantes, se prostituiu com Baal, e desta maneira esta virgem agora não é mais virgem, é uma adúltera, e agora ela não está mais viva, ela está morta e insepulta. Esta é a situação dramática desta queda completa de Israel, descrita aqui pelo profeta Amós. Segundo lugar, você nota no verso 2 ainda, a parte B, que é uma queda definitiva. Olha aí a parte B do versículo 2. Nunca mais tornará a levantar-se. Se você perceber, a queda de Israel não trouxe apenas alguns arranhões, alguns traumas, algumas escoriações, mas foi uma queda que trouxe derrota total, que trouxe consequências gravíssimas e que gerou certamente uma ferida incurável nesta nação. É sintomático que Amós tenha pronunciado esse discurso no período em que Israel gozava da maior projeção política, da maior prosperidade econômica, da maior paz nas fronteiras e do maior prestígio interno. Mas logo depois do discurso de Amós, não tardou para que em duas décadas depois, Israel começasse a viver períodos de turbulência, de insegurança, de traições, de conspirações, culminando mais tarde, em 722, no cerco da cidade de Samaria pelos exércitos da Assíria. E durante 3 meses, eles foram completamente entrincheirados, cercados, encurralados. E depois de 3 anos de cerco, Sargão II penetrou pelas portas de Samaria, quebrando as suas muralhas, destruindo a cidade, matando ao fio da espada milhares, deportando outros mais, e trazendo para os restantes que sobraram um resquício de gente estrangeira para se misturarem com eles, formando assim um povo miscigenado, um povo mestiço, chamado povo samaritano. Terceiro lugar, olha o versículo 2 ainda, a parte C. Esta queda foi uma queda irreversível. Deus diz aí, no verso 2, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Se vocês perceberem, para este reino do norte, não houve restauração, não houve retorno de exílio. Não foi o mesmo que aconteceu com Judá. Judá foi levado para a Babilônia, e depois de 70 anos, Judá voltou para sua terra. Deu continuidade à história que haveria de desaguar no Messias prometido. Mas isso não aconteceu com o reino do norte, com as 10 tribos do norte. Esse povo foi levado para o cativeiro em 722 e de lá nunca retornou. E os que permaneceram na terra, que sobraram, que restaram, também não mantiveram nem sua soberania política,
nem sua pureza religiosa, nem mesmo a sua identidade cultural e racial. De tal maneira que a destruição de Israel foi irreversível. É esta palavra que Amós está trazendo aqui. Agora você nota, em quarto lugar, será uma queda desastrosa. Olha o verso 3. Olha o verso 3. O que está acontecendo aqui é um fenômeno dramático, porque esta queda viria através da derrota política, através da invasão inimiga, através da guerra. E olha o que está acontecendo aqui. Havia muitas cidades populosas em Israel, mormente em Samaria. E o que está acontecendo nessa época da guerra? Muitas cidades mandaram os seus soldados para fazer frente à invasão assíria. Agora o que está acontecendo? Versículo 3. Pois assim diz o Senhor: a cidade da qual saem 1000 conservará 100. A cidade da qual saem 100 conservará 10. Ou seja, é uma derrota fragorosa. Nenhum exército pode se manter sofrendo um abate de 90% dos seus soldados. 90% dos soldados que saem para defender a sua terra estão sendo dizimados pelo inimigo. É uma derrota fatídica. É uma derrota implacável, esmagadora. E essa derrota está vindo imposta pela Assíria. Agora notem vocês que, embora a Síria seja o instrumento, o agente dessa derrota é o próprio Deus. É o próprio Deus quem está entregando Israel nas mãos da Assíria. A Assíria, à luz de Isaías 10, versículo 5, é a vara da ira de Deus para disciplinar este povo. Até hoje, as nações pensam que elas estão seguras pelo seu poder econômico, pelo seu poder bélico, pela sua capacidade de resistir quaisquer ataques estrangeiros. Mas, na verdade, aqueles que foram grandes também caíram. Aqueles que dominaram o mundo um dia também fracassaram. Aqueles que estiveram no topo da fama mundial desceram para a base da pirâmide. Os reinos que dominaram o mundo viraram pó. Na verdade, o único elemento seguro está escrito na palavra de Deus: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não há esperança para um povo quando este povo abandona Deus. O vírus da morte está presente no pecado. E quando um povo abandona Deus para se comprometer com o pecado, aí começa a sua ruína, aí começa o seu fracasso, aí começa a sua fraqueza, aí começa a sua morte, aí começa a ser entoado o cântico do seu funeral. Não foi diferente com Israel. Vamos ver em segundo lugar. O profeta chora a cegueira espiritual de Israel. Versículos 4 a 6. Você percebe que Israel está longe de Deus e perto da religião. Eles estão longe de Deus, mas perto dos seus rituais. Eles estão longe de Deus e frequentando ainda mais os seus templos. Eles estão longe de Deus e mais entrelaçados ainda com práticas que poderiam sinalizar para qualquer analista superficial até mesmo um sinal de reavivamento. Porque eles vão aos templos, eles fazem sacrifícios, eles entregam o dízimo, eles cantam, eles celebram, eles festejam. Há uma efervescência nos seus encontros, mas Deus olha para a mesma situação e diz o seguinte: eles estão multiplicando os seus pecados. Eles estão frequentando os seus templos, não para buscar a Deus, mas para buscar a eles mesmos. Deus não é o centro do culto deles. Deus não é a razão do encontro deles. E aí os versos 4 a 6 nos mostram isso. Veja você. O profeta diz: vinde a Betel e transgredi. Não, estou lendo o capítulo 4, capítulo 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel,
nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. O que é que está acontecendo aqui? Eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantíssimos. Por que que se menciona aqui Betel, Berseba e Gilgal? Esses três locais têm uma importância muito grande na história de Israel. Porque esses três locais estão ligados aos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Se você perceber, em Betel, Jacó teve experiências fantásticas, porque em Betel ele viu a Deus. Houve aquela experiência do seu sonho, da escada. Ali ele chegou e a sua vida foi mudada, porque ali ele chegou e ouviu a promessa de Deus. Ali ele chegou e Deus disse: eu estou contigo, eu te abençoarei. E ele sai de Betel com a experiência gloriosa de que agora Deus era não apenas o Deus de seu avô e Deus de seu pai, mas também era o seu Deus. Betel era um lugar de transformação. Mas o povo estava indo a Betel e não estava sendo transformado. Betel estava perdendo a razão de ser, perdendo a razão do seu nome. Depois eles iam a Berseba. O que significa Berseba? Berseba foi o local onde Abraão, Isaque e Jacó tiveram experiências semelhantes. Tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, em Berseba, ouviram a promessa de Deus: eu estou contigo, eu serei contigo, eu irei contigo. Berseba significa presença de Deus, promessa de Deus, companhia de Deus. Mas eles estavam indo a Berseba e não estavam tendo comunhão com Deus. Eles estavam indo a Berseba, mas não levavam Deus a sério. Eles estavam indo no templo, que significa presença de Deus, companhia de Deus, promessa de Deus, mas eles não estavam tendo intimidade com Deus. Então Berseba também estava perdendo o sentido de ser. Eles estavam indo a Gilgal. E o que representa Gilgal? Gilgal era o lugar da posse da herança. Foi o local onde eles tomaram posse da herança. Foi o lugar onde eles entraram da terra prometida e tomaram posse da terra prometida. Era sinônimo de posse da bênção, posse da terra, posse da herança. Mas o que estava acontecendo em Gilgal? Eles seriam, não receberiam em Gilgal promessa de posse de terra. Eles seriam expulsos de Israel a partir de Gilgal. Teriam exílio e não posse. Teriam derrota e não promessa. Teriam afastamento da terra e não aproximação da terra. De tal maneira que não é por acaso que o profeta Amós está linkando esses três lugares. E aí eu chamo a sua atenção para nós detalharmos melhor. Primeiro, será que Deus ainda encontra com o seu povo em Betel? Esta é a pergunta que certamente Amós está fazendo. No capítulo 4, Amós usou de ironia, dizendo: vinde a Betel e transgredi. Quanto mais vocês vêm a Betel, mais vocês pecam. Agora ele está dando uma ordem: não busqueis a Betel. Por que que eles não deveriam buscar a Betel? Por que que quando eles iam ao santuário de Betel, eles estavam pecando ainda mais? Por que que eles não encontravam a Deus em Betel, já que Betel é casa de Deus, Betel é lugar de encontro com Deus? Por quê? Em primeiro lugar, não há encontro com Deus onde o culto é divorciado da ortodoxia. O que haviam feito em Betel? Betel deixou de ser casa de Deus para ser santuário do rei e templo do reino, à luz do capítulo 7 de Amós. Betel se transformou em lugar de idolatria, onde eles começaram a adorar um bezerro de ouro. O culto de Betel foi misturado com práticas pagãs dos cananitas. Eles associaram o profano ao sagrado. Eles misturaram coisas santas com coisas abomináveis para Deus. Eles pensaram assim: para Deus qualquer coisa vale, qualquer coisa serve. E desta maneira eles alteraram o princípio teológico do culto. E então eles não podiam encontrar a Deus. Porque Deus não pode estar presente onde o seu nome é afrontado.
Deus não pode encontrar-se com um povo onde o seu nome é desonrado. E o profeta Oséias vai lançar uma sentença de juízo de Deus contra Betel. Se você notar, Oséias 4:15, 10:5, ele vai chamar Betel de Bet-Aven. E Bet-Aven é a casa da vaidade, é a casa do nada. Betel, casa de Deus, passa a ser casa da vaidade, casa do nada, casa da idolatria. Segundo lugar, por que eles não encontraram Deus em Betel? Porque não há encontro com Deus onde o culto é divorciado da vida. Eles estavam indo a Betel e voltando de Betel, mas não havia mudança. Não havia transformação no caráter. Não havia mudança nas atitudes. Eles iam a Betel tramando pecar contra o próximo e voltavam de Betel ainda mais chafurdados nessas práticas. De tal maneira que sempre que o culto é divorciado da vida, Deus não o aceita. É por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz assim, que devemos prestar a Deus um culto racional. E o que é um culto racional? É um culto lógico, é um culto coerente, é um culto onde não há dicotomia entre a profissão de fé e a prática da fé, entre a teologia e a ética, entre a liturgia e a vida. Se o culto que nós prestamos no santuário está divorciado da vida que vivemos dentro de casa, no trabalho, no lazer, então este culto do santuário não tem valor para Deus. Porque o culto é a extensão da vida. A vida é litúrgica, a vida é cultica. É isso que Amós está querendo dizer para este povo. Terceiro lugar, não há encontro com Deus onde o culto não é um elemento renovador da vida. O que aconteceu com Jacó lá em Betel, no capítulo 28 de Gênesis? Ele estava indo sem rumo para a casa de Labão, com a consciência pesada, com o coração desesperado, fugindo da casa do pai, com ódio, como alvo do ódio do seu irmão Esaú. E ali ele recebe uma nova orientação para a sua vida. Ali ele escuta Deus falar com ele. Ali Deus direciona os seus passos. Culto é o local onde você vai, ou o santuário é o local onde você vai para cultuar a Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você escutar a direção de Deus, para você receber instrução de Deus, para você ser norteado e balizado pela voz de Deus. Mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo é que Israel estava indo para Betel e a vida não estava mudando coisa nenhuma. Eles estavam voltando de Betel sem nenhuma orientação de Deus, sem nenhuma palavra de Deus, sem nenhum preceito de Deus. Em último lugar, não há encontro com Deus onde o culto não é um elemento reorientador da vida. Se você notar, Betel também tem um outro ponto importante na vida de Jacó. Está lá no capítulo 35. Jacó, mesmo depois da sua conversão, ele voltou a cair. Tanto voltou a cair, que os seus filhos praticaram uma chacina em Siquém. E agora Deus chega para Jacó e diz, suba para Betel, Jacó. Mas antes de subir para Betel, tira os ídolos da sua vida, tira as roupas sujas, lava as mãos de sangue inocente. Ou seja, para subir para Betel, é preciso ter atitudes de rompimento com práticas de pecado. E quando Jacó sobe para Betel, diz a Bíblia, que Deus o abençoou outra vez, afastando dele a fúria dos inimigos, e ele levanta um altar chamado El Betel, o Deus da casa de Deus. Agora Jacó não tem experiência apenas com a casa de Deus, mas com o Deus da casa de Deus. Irmãos, que coisa fenomenal isso. Está lá em Gênesis 35, 7. Às vezes nós conhecemos a casa de Deus, mas não conhecemos o Deus da casa de Deus. Às vezes nós temos intimidade com o santuário, mas não sabemos o que é ter um encontro com este Deus. Às vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus, com este impacto de Deus na nossa vida. E agora
Deus reorienta Jacó a partir de Betel. O que é o culto? É o momento em que você vem depois de um fracasso, depois de uma queda, depois de um deslize, e Deus diz para você: meu filho, vamos começar de novo, eu te perdoo, eu te abençoo outra vez, vamos recomeçar a nossa caminhada. Quantas vezes você e eu já chegamos na casa de Deus com o coração quebrado, com os joelhos trôpegos, com as mãos descaídas, com a alma triste, com os olhos encharcados de lágrimas. Quantas vezes você e eu também já não passamos por momentos difíceis? E quando você chega, Deus enche a sua alma de esperança, Deus enche o seu coração de alegria, Deus derrama sobre você o seu perdão, Deus derrama sobre você a sua graça, e você é entusiasmado e encorajado a recomeçar uma nova caminhada com Ele. É isso que está acontecendo aqui. Mas vem a segunda pergunta, segundo ponto. Vamos pensar em Berseba agora. Será que o povo ainda tem promessa de companhia de Deus em Berseba? Quando iam a Berseba, certamente eles relembravam a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu estou contigo, eu serei contigo, eu irei contigo. Sabe o que eles pensavam? Enquanto nós estivermos frequentando os templos, Deus irá conosco. Enquanto a gente for crente, está tudo bem com a gente. Enquanto a gente estiver indo ao santuário, não há risco nenhum para a nossa vida. Meus irmãos, aqui está um grande perigo. O perigo de nós deslocarmos a nossa confiança de Deus para o ritual religioso. O perigo de nós acharmos que enquanto nós estivermos dentro de práticas que nós entendemos ser santas e sagradas, Deus está conosco. E na verdade, Deus não estava com aquele povo mais. Porque aquele povo estava vivendo deliberadamente no pecado. E o livro de Josué nos alerta sobre isso. Enquanto houver prática de pecado abrigada no coração, Deus não será conosco. Berseba tinha perdido o seu sentido, perdido o seu valor. Porque o povo não buscava Deus, embora entendesse que Deus estava com ele. O culto daquele povo era um culto humanista, antropocêntrico, centrado neles mesmos. Diz o capítulo 4 que eles ofereciam o seu sacrifício porque disto gostavam. Eles não queriam Deus. Eles não queriam agradar a Deus. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles queriam agradar a eles mesmos. Terceira pergunta. Será que o povo receberá a herança de Deus em Gilgal? Quando eles iam a Gilgal, o que passava na memória deles era exatamente isso. Foi em Gilgal, de Gilgal que eles entraram na terra prometida. Foi de Gilgal que eles retornaram, ou se tornaram, melhor dizendo, o povo da aliança. Porque foi lá que eles foram circuncidados. Foi a partir de Gilgal que o maná parou de cair e eles começaram a usufruir os frutos da terra, experimentar os frutos da terra. Foi de Gilgal que partiram as principais campanhas vitoriosas de Josué para tomar posse da terra prometida. Foi em Gilgal que o primeiro rei foi consagrado, o rei Saul. Então Gilgal significa o seguinte: vitória, posse, bênção. Esse entendimento ainda é muito comum hoje. Quantas pessoas que vêm à igreja pensando: eu vou buscar uma bênção, eu vou receber uma bênção, eu vou correr atrás da bênção. E a ideia de culto muitas vezes passa a ser essa, a ideia de receber alguma coisa, de tomar posse de alguma coisa, de receber algum presente. Não obstante isso possa acontecer, e via de regra acontece, mas não é esse o sentido de culto. O sentido de culto não é você ir buscar alguma coisa, é você levar alguma coisa. É você ir dar alguma coisa. É você ir oferecer alguma coisa. Culto é quando você vai para oferecer a sua oferta para Deus. Por isso que Deus dizia: eu não quero que vocês compareçam diante de mim com mãos vazias. Quando você vem para o culto, você não vem buscar, você vem dar. Você vem oferecer. Oferecer a sua vida, oferecer o seu coração, oferecer o seu ser completo no altar de Deus, a sua oferta a Deus. Mas eles iam na intenção de buscar alguma coisa. E na verdade, eles iam encontrar lá o desterro, a escravidão, a morte. Gilgal iria inverter totalmente o processo.
Terceiro lugar, irmãos, terceira verdade que eu quero focar. O profeta chora a corrupção moral de Israel. Ele não chora apenas a morte política, não apenas a cegueira espiritual, mas ele chora a corrupção moral. E notem vocês alguns aspectos dessa corrupção. Primeiro, eles tornavam a vida das outras pessoas um verdadeiro inferno. Olha o versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. A losna era uma árvore que produzia folhas e frutos absolutamente amargos. E quando ingerido, era algo venenoso que provocava a morte. O que estava acontecendo? A justiça é doce. A justiça traz vida. A justiça é agradável. Mas eles estavam transformando a justiça em algo amargo. Por quê? Porque eles, os ricos, os poderosos, os líderes, mancomunados com juízes corruptos, estavam comprando sentenças, estavam subornando os tribunais, estavam oprimindo os pobres, estavam comprando de forma opressiva aquilo que era do pobre para acumular em suas grandes casas, construindo casas grandes, de pedras, e até com material importado, com marfim. E desta maneira, eles estavam tornando a vida das pessoas pobres uma situação desesperadora, transformando a vida das pessoas num verdadeiro inferno existencial. Segundo lugar, a corrupção moral passava também porque eles não aceitavam a correção. Olha o verso 10a. Olha aí, por favor. Eles dizem assim: aborreceis na porta ao que vos repreende. A porta era o local onde os juízes julgavam. A porta era como se fosse hoje os tribunais da época. Era onde os juízes davam as suas sentenças. E eles não toleravam um juiz honesto. Eles não suportavam um juiz, alguém ali na porta defendesse o direito do justo. Toda vez que alguém ia denunciar os seus desmandos, os seus desvios, pensando que ainda hoje há muitas pessoas que não aceitam que a justiça seja feita, que o fraco seja defendido, que o pobre tenha vez e tenha voz e tenha direito. Ou poderíamos dizer que ainda hoje, algumas pessoas que não gostam de ouvir a verdade, que não suportam a verdade, e ainda até mesmo juízes e profetas que negociam a sua consciência e que vendem os seus princípios absolutos para agradar e para atender a esta demanda. Mas há uma terceira coisa, irmãos. Eles não suportavam a verdade. Olha o versículo 10b. Diz o texto aí que eles abominavam aqueles que falavam sinceramente. Que coisa triste é quando uma sociedade chega ao ponto de não aceitar mais a verdade. Onde a mentira é mais amada, é mais valorizada, é mais desejada, é mais exaltada do que a verdade. E eu fico a pensar o seguinte, que a verdade sempre incomoda quem quer viver no pecado. A verdade sempre vai ser desinstaladora. É como luz em olhos doentes. Sempre machuca, sempre dói, sempre incomoda. Amós foi incomodado por pregar a verdade. Mandaram-no ir para sua terra, expulsaram-no de Samaria. João Batista, quando falou a verdade para Herodes, Herodes mandou prendê-lo. Quando John Hus denunciou o pecado, no período da pré-reforma, a igreja mandou prendê-lo e depois mandou queimá-lo vivo. Quando Martin Luther King se levantou nos Estados Unidos para denunciar o pecado da segregação racial, deram um jeito de matá-lo. Ainda hoje, pregar a verdade é algo que incomoda muito, que contraria os interesses daqueles que querem viver nababescamente no pecado, sem serem incomodados. Se você perceber, em quarto lugar, versículo 11a e 12, eles eram cruéis com os pobres. Olha aí, por favor.
Portanto, visto que pisais o pobre, versículo 12, afligis o justo. Eu fico pensando, irmãos, a condição daquela cidade de Samaria, como era difícil viver lá, nos tempos de Amós. Você percebe que Amós volta da questão da verdade para a questão dos relacionamentos com as pessoas, e aquelas pessoas que dominavam Samaria não tinham nem temor de Deus e nem amor ao próximo, e eles estavam buscando meios e formas de oprimir os pobres, de tornar a vida dos pobres cada vez mais difícil de ser vivida. Eles subornavam juízes para arrebatar propriedades, casas, vinhas, filhos. Chegava ao ponto, e o profeta Isaías denunciou isso no seu livro, que as pessoas ricas juntavam campo a campo, casa a casa, e se assentavam como os únicos senhores da terra. De tal maneira que o pobre tinha que pagar aluguel, trabalhava e tinha que arrendar as suas vinhas, tinha que pegar dinheiro a juros escorchantes e não tinha como pagar, tinha que entregar as suas lavouras, as suas terras, as suas vinhas. Quando não tinha mais dinheiro para pagar, tinha que entregar os seus filhos. Quando ia buscar recursos na justiça para defender os seus direitos, os ricos corriam lá e compravam os juízes e compravam as sentenças, de tal maneira que o justo não tinha a mínima chance de sobreviver com decência. Quinto lugar, você nota aí que eles eram exploradores. Versículo 11b diz que eles exigiam tributo do trigo. A palavra tributo aqui tem dois significados. Significa imposto e significa extorsão. A palavra que Amós usa aqui traz a ideia de extorsão. Sexto lugar, versículo 12 diz que eles eram amantes do dinheiro. Tomai suborno. Tomai suborno. É uma coisa dramática. Porque você nota que tudo girava em torno de dinheiro. O culto girava em torno de dinheiro. A vida política girava em torno de dinheiro. O dinheiro era a mola mestra daquela sociedade. Será que é diferente hoje? Quando você examina o Congresso Nacional, quando você examina a Câmara de Deputados, quando você examina as Assembleias Legislativas, quando você olha para os tribunais, preste atenção no que está por trás de muitas ações, de muitas atividades, de muitas decisões, se não é o mesmo princípio do suborno, da propina, da corrupção ativa e passiva, da compra da consciência, onde tantas vezes, do mesmo jeito, são os pobres que sofrem. Hoje, talvez com mecanismos mais sofisticados, mas quando você vê sanguessugas tomando dinheiro de ambulâncias, o que significa isso, irmãos? Se não é mais gente nas filas sem atendimento, se não é mais pessoas morrendo porque não tem atendimento, às vezes não se faz esse link direto, mas as pessoas que tomam dinheiro que deveriam ser destinados para o povo, elas estão matando o povo, são assassinas. O que está acontecendo aqui em Amós é que as pessoas perderam o respeito por Deus e perderam o amor pelo próximo. E elas só enxergam no próximo alguém para ser explorado. Elas veem as pessoas como um terreno a ser explorado. E por isso são amantes do dinheiro. Mas em último lugar, elas são insensíveis. Porque o versículo 12 diz o seguinte, que elas rejeitam os necessitados na porta. Elas tomam o dinheiro do necessitado, e quando o necessitado está na penúria, na miséria, elas dizem, e daí se vire. A Bíblia nunca nos condena à riqueza. A riqueza não é uma maldição, a riqueza é uma bênção. A Bíblia chega a dizer que é Deus quem dá a riqueza. De Deus procede a riqueza. Mas duas coisas são muito importantes. Primeiro, é preciso que não se ponha o coração na riqueza. A riqueza nunca é um fim em si mesmo. Jesus disse, se os teus bens, se as tuas riquezas, se os teus tesouros
aumentam, não ponhais neles o vosso coração. É possível a riqueza aumentar e não pôr o coração na riqueza. Agora, quando a riqueza é mal adquirida, ela é uma maldição. Tiago diz lá no capítulo 5 da sua carta que os ricos que estavam acumulando dinheiro, ouro, cobre, como fruto do salário do jornaleiro retido com fraude, esse rico estava entesourando combustível para sua própria destruição. Esse dinheiro retido com fraude do trabalhador gritava aos ouvidos de Deus, e Deus escuta a voz do dinheiro, como Deus escuta o sangue do inocente derramado sobre a terra. E desta maneira aqui, eles eram insensíveis, como aquele homem que viveu com festas e banquetes, e Lázaro estava à sua porta, e ele nunca se importou com ele, e morreu e foi para o inferno. Ou como o Senhor Jesus Cristo diz que vai acontecer no dia do juízo. Pessoas que vão para a perdição eterna, porque foram insensíveis, com necessidade da sua porta. Estive com fome e não me deste comer. Então essa era a situação do caos moral em que Israel estava se encontrando. E agora, irmãos, eu quero colocar para vocês brevemente que o profeta vai anunciar o juízo de Deus, o quarto ponto, sobre o pecado de Israel. E Deus vai julgar este povo. E que Deus é este que vai julgar? Olha o versículo 8, é o Deus onipotente, é o Deus que é o Criador, é o que faz os 7 estrelas e o Órion, ou seja, as constelações, as estrelas. Está lá no livro de Jó, capítulo 9:9. É o Deus que chama as estrelas, que chama as constelações. Ele é o Deus que intervém na criação. Porque diz o texto aí que ele muda, versículo 8, ele muda a treva em manhã e muda dia em noite. Ainda mais, ele é o Deus que intervém na história, é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Eu acho isso extremamente importante agora, porque vocês notam que esses 2 sérios problemas que aconteceram bem recentemente, o tsunami e o furacão Katrina, têm sido interpretados por muitos, até teólogos, como apenas fenômenos da natureza, como apenas desequilíbrios naturais. Mas quando você olha para a Bíblia, com as lentes da soberania de Deus e da sua providência na história, você vai perceber que Deus é o agente. É Ele quem chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, como ato de juízo. Quando você lê o livro de Apocalipse, que as trombetas tocam e o juízo de Deus vem sobre a terra, sobre os rios, sobre o mar, sobre os elementos da natureza, não há ali nenhuma fatalidade, nenhuma casualidade. O que você vê ali são manifestações do juízo de Deus, das trombetas de Deus, alertando o povo para o arrependimento. E Amós está dizendo o seguinte: olha, Deus vai acertar a conta com Israel, e este Deus é o Deus onipotente. Outra coisa que você vai perceber, olha aí o versículo 9, é que Deus é o agente do juízo. Versículo 9 diz assim: é Deus quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a sua fortaleza. Não é casualidade não, não é por acaso não. Não é a Síria que de repente deu na telha lá invadir Samaria e quebrar o poder de Israel, não. É Deus quem está trazendo. Olha aí ainda, Deus não premia o pecado, versículo 11. Visto que pisais o pobre, deles exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Sabe o que Amós está dizendo aqui? É que o desfrute do pecado é muito breve, é temporário. Quem vive na riqueza mal adquirida vai desfrutar disso por breve tempo. Daqui a pouco, esse luxo vai acabar, essa segurança vai acabar, esse prazer vai acabar, essa situação vai reverter-se. O pecado não é premiado. Hoje uma pessoa suborna, rouba, mente, corrompe,
compra uma mansão, carros importados, muito dinheiro na conta bancária. Em breve, seu nome pode ir para a lama. Em breve, esse dinheiro pode ser desviado para outras finalidades. Em breve, sua vida será ceifada. E aquilo que ele pensou desfrutar por longos anos pode se tornar motivo de desgosto eterno para a sua vida. E terminamos esse ponto, antes de partir para meu último ponto de conclusão, é que chega um ponto tão desesperador no verso 13, que vem aqui o silêncio da prudência. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você não quer ser incomodado? Você não quer sofrer prejuízo? Fecha sua boca. Fala nada não. Você está vendo? Não fala nada não. Corrupção está aí? Fala nada não. Você não quer viver um dia tenso, perigoso? Então, olhos fechados, boca calada. Ouvidos bem trancados. Você não viu, você não ouviu, você não escutou nada, você não sabe de nada. Essa era a situação. As pessoas estavam vivendo no pecado. E agora o profeta ironiza de novo. Fica calado. Você quer ser prudente? Você não quer ser incomodado? Você não quer ter a sua vida desinstalada? Então cala a boca. Fala nada. Não é isso que ele está fazendo. Preste atenção nisso. Não é isso que o profeta está fazendo. Ele está falando aqui novamente uma palavra de ironia com a nação. Mas irmãos, eu quero terminar com o último ponto. Porque mesmo no velório de Israel, no funeral de Israel, o profeta Amós trouxe uma palavra de esperança. O profeta anunciou uma saída para a tragédia. Versículos 4 e 6. Você nota, a primeira coisa é uma ordem de Deus. Versículo 4. Buscai-me e vivei. Em vez de buscar a Betel, de buscar a Berseba, de buscar a Gilgal, o profeta diz, busquem a Deus. Em vez de vocês buscarem rituais, busquem a Deus. Em vez de buscar as músicas que encantam os ouvidos de vocês, busquem a Deus. Ou seja, Deus precisa ser a última finalidade da nossa busca. Irmãos, quantas pessoas que hoje vão ao templo e buscam riqueza, e buscam prosperidade, e buscam saúde, e buscam sucesso, e buscam coisas. E o profeta Amós está gritando e dizendo, busquem a Deus. Deus tem que ser o centro do culto, Deus tem que ser o centro da busca, Deus tem que ser o único motivo da igreja se reunir. Finalmente ele diz o seguinte, que é uma promessa de Deus. E essa promessa está no verso 4. Olha aí, por favor. Buscai-me e vivei. A promessa é vida. A promessa é vida. Quando você busca Deus, você tem vida. Quando você busca Deus, você tem prazer. Quando você busca Deus, você tem alegria. Quando você busca Deus, a sua alma é satisfeita. Eu quero concluir com um pensamento de A.W. Tozer. Tozer disse que a maior necessidade da igreja hoje é de um culto que possa redescobrir a majestade de Deus. Via de regra hoje, quando nós nos reunimos para adorar, você pergunta, que Deus estamos adorando? Qual o tamanho do seu Deus? Porque se nós nos reunimos para cultuar centrados em nós mesmos, é porque o tamanho desse Deus ainda não é compreendido por nós. Porque no momento que você compreende quem é Deus, sua grandeza, sua majestade, sua beleza, sua santidade, sua glória, seus atributos, suas perfeições, suas obras, seus planos, seus propósitos, então, na verdade, tudo que você vai querer é conhecer esse Deus, é amar esse Deus, é agradar este Deus, é obedecer este Deus, é viver com este Deus, é experimentar a comunhão com este Deus. A maior necessidade da igreja, diz Tozer, é redescobrir a grandeza de Deus. Buscai-me e vivei. Quando você encontra Deus, você encontra vida. Olha que coisa curiosa. As pessoas estão procurando vida e não encontram. Porque a vida está em Deus. Mas quando buscam a Deus, encontram a vida. É o mesmo princípio do Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor,
e Ele satisfará os desejos do teu coração. As pessoas querem satisfazer o desejo do coração e não encontram. Mas quando elas se agradam de Deus, os desejos do coração são satisfeitos. Quando você busca Deus, você encontra Deus e encontra vida. E eu espero, queridos, que este alerta de Amós, este sermão pregado com lágrimas no funeral da sua nação, possa trazer para nós algum despertamento nesta noite, para refletirmos acerca da cegueira espiritual, da corrupção moral, do Deus do juízo e acerca da necessidade de nos voltarmos para Ele, porque só nele há vida e vida em abundância. Nós vamos orar ao Senhor.